Deputado Rio Bueno, fala Vossa Excelência como líder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem nós tivemos aqui na tribuna a presença do líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, rebatendo os discursos feitos pela oposição e por nós aqui também, feito na tarde de ontem, sobre a licitação do Campo de Libra. Disse o líder do governo: a Petrobras terá neste ano um faturamento de 60 bilhões e um lucro de 20 bilhões de reais. Vou dizer ao líder qual é o faturamento da Petrobras deste ano. Será de 281 bilhões de reais e não de 60 bilhões de reais. Disse o líder do governo: a Petrobras é uma empresa endividada. É verdade, mas não disseram quando começou a ficar endividada, porque teve que colocar 5 bilhões de reais como concessão onerosa para o Estado brasileiro. Respondo ao líder do governo: a Petrobras nunca colocou 5 bilhões de reais de cessão onerosa. Pelo contrário, a Petrobras recebeu mais de 40 bilhões de reais e reduziu sua alavancagem líquida de 34% para 20%. Disse ele: passasse a ter novamente para que o Estado brasileiro tivesse maioria das ações para que evitasse a privatização da empresa. Respondo ao líder do governo: o Estado brasileiro nunca deixou de ter a maioria das ações ordinárias. Disse o líder do governo: outro motivo para o endividamento é que ela vem adquirindo ativos, seja para fazer o refino, e aí eu respondo a ele: a última refinaria inaugurada pela Petrobras é a Revap de São José dos Campos, no ano de 1980. De lá para cá, nenhuma outra refinaria entrou em operação. A prioridade passou a ser a exploração e a produção. Por isso temos que importar gasolina e diesel. A falta de planejamento desse governo do PT é absoluta, é o caos. Disse o líder do governo: eu quero começar citando o tijolaço. A área onde está o Campo de Libra já havia sido concedida no valor de 134 milhões de reais. Respondo ao líder do governo: a área foi devolvida porque nessa época não se conseguia ver debaixo do sal o que estava acontecendo. Só por isso, não tem nada a ver com concessão e partilha. Disse o líder do governo: isso é para todos. Então faço a comparação dos 15 bilhões de bônus, 270 bilhões de royalties, 730 bilhões de excedente em óleo. Respondo ao líder do governo: com esse edital maluco, que depende de produção média dos postos e preço do petróleo, podendo variar de 9,9% a 45,5%. Disse o líder do governo: a descoberta é por causa do investimento da Petrobras no governo Lula. Respondo ao líder do governo: Libra não foi descoberta pela Petrobras. É por sísmicas realizadas por empresas de aquisição de dados a partir da iniciativa da ANP, não da Petrobras. O poço descobridor de Libra é um poço da ANP e não é da Petrobras. Disse o líder do governo: tanto é que não sabiam que a empresa que adquiriu por esse preço irrisório devolveu sem explorar. Respondo ao líder do governo: a empresa que devolveu o bloco foi a própria Petrobras em parceria com a Shell, pois na época o poço perfurado não atravessou a camada de sal. Licitada novamente na sexta rodada em 2004, no seu governo, a área de Libra não teve interessado. Disse mais o líder do governo: eu estou usando o intervalo aqui da votação exatamente para não tomar tempo. Disse mais, para finalizar, senhor presidente. Disse o líder do governo: agora, porque à época nós optamos por aprovar o regime de partilha, é preciso dizer, o leilão não foi um fracasso. Ele simplesmente não existiu. Como disse a Repsol, foi um jogo de cartas marcadas, um crime contra o patrimônio público brasileiro, pois não havendo disputa, prevaleceu a oferta mínima. Disse o líder do governo: se ficar embolado, eram aqueles que defendiam a continuidade da concessão. A frustração é outra, dizendo da oposição.
Ele se deve ao fato de a Total ter vindo, de a Shell ter vindo, das estatais chinesas terem vindo. Respondo ao líder do governo. A frustração não é a Total, a Shell e as estatais chinesas terem vindo. A frustração total e absoluta é porque elas ficaram... Senhor presidente. Vou finalizar, senhor presidente. É porque a receita líquida, excedente em óleo, muito maior do que a União. Um edital com excedente em óleo para a União que pode chegar a 9,9% daquilo que foi. Isto é criminoso, senhor presidente. E a última, para encerrar. A última. Vai encerrar quantas vezes? Vou encerrar. Vamos transformar petróleo em livros, em passaporte para o conhecimento, em passaporte para o amanhã, porque nós defendemos os interesses do país. É verdade, mas em parte. Não é o total e não é verdadeiro. Com um excedente em óleo tão pequeno para a União, com as empresas podendo recuperar 50% dos investimentos a cada ano, pouco vai sobrar para a educação. Por isso, senhor presidente, o petróleo... Claro, senhor presidente. Com a maior parte dessa receita vai ficar com os chineses, com os franceses, com os ingleses e holandeses. O petróleo é deles e não é totalmente nosso. Muito obrigado.